Olá, alunos do oitavo ano. Vamos iniciar a nossa videoaula de número 3, né, com o conteúdo de Revolução Industrial. Hoje nós vamos corrigir as questões do exercício da página 302, tá bom? Onde nós temos duas questõezinhas bastante interessantes para a gente responder. Primeiro, a primeira questão, nós vamos ter esse jogo de palavras, são 7 palavras, onde vocês vão fazer um pequeno texto, onde essas 7 palavras elas vão ter que estar relacionadas diretamente com o texto. E na segunda questão, nós vamos ter uma questão de VOF, que nós vamos já respondê-la, tá? Para que eu responda uma questão como essa, a dica que eu dou para vocês é enumerem questões, enumerem as palavras para que vocês possam usá-las de uma forma mais eficiente. Por exemplo, nas máquinas vai ser a primeira que eu vou usar, fábricas vai ser a segunda, cidades vai ser a terceira, tempo vai ser a quarta, trabalhadores vai ser a quinta, lucro vai ser a sexta e relógio vai ser a sétima. Como é que a gente vai fazer, professor? A gente vai bem para cá e vamos iniciar o nosso texto. A gente pode iniciar assim: durante a Revolução Industrial, novas máquinas chegaram às fábricas. Chegaram às fábricas. Qual é a próxima palavra? Cidades. Fazendo com que as cidades se desenvolvessem deixa eu ajeitar aqui, e aumentassem de tamanho. Ponto seguido. O tempo nas fábricas era fiscalizado pelos patrões. Onde os trabalhadores geravam lucro através de sua força de trabalho. O relógio substituiu a natureza. Bora lá, passo a passo. Durante a Revolução Industrial, novas máquinas
Inclusive, novos cientistas vão criar máquinas mais rápidas, que vão produzir coisas mais rápidas em menos tempo. E aí, essas máquinas que vão chegar às fábricas, automaticamente vão fazer as fábricas crescerem, aumentarem a grande quantidade de fábricas por toda a Inglaterra. Essas grandes quantidades de fábricas que vão surgir dentro da Inglaterra vão fazer com que as cidades também crescessem, se dinamizassem, tá? E aumentassem de tamanho. A partir do momento que a população, no início do século XVIII, ela era de 600 mil pessoas e no final do século XVIII ela passa a ter 1.200.000, ou seja, dobra de tamanho, e aí as cidades automaticamente elas vão crescer justamente por conta desse aumento populacional, que as pessoas vão sair do campo para a cidade, tá? O tempo nas fábricas era fiscalizado pelos patrões, ou seja, o tempo em que os funcionários eles tinham que fazer determinada tarefa, onde os trabalhadores, né, geraram lucro através de sua força de trabalho, ou seja, a força de trabalho do trabalhador vai gerar um lucro para o patrão. O patrão ele vai dar uma tarefa para o empregado vai realizar essa tarefa. O trabalho realizado dentro dessa tarefa vai gerar um lucro para o patrão no final, a partir do momento que ele entrega essa tarefa, tá? E aí o relógio substitui a natureza. Essa frase, o que significa tanto assim essa frase? O relógio, aquele relógio lá, o cuco que eu expliquei para vocês, ele vai fazer o seguinte, ele vai substituir o horário da natureza. Como era o horário da natureza? O sol, de manhãzinha ele vai surgir, a partir daquele momento o trabalhador vai ter uma ideia de que ele vai trabalhar. O sol vai se pôr. Quando o sol se pôr, o trabalhador rural vai ter aquela ideia de que ele vai ter que se recolher para casa. Já aqui, o relógio não vai ter isso não. Se ele vai ter que trabalhar de 7 da manhã às 22 horas, o que vai gerir é esse tempo aqui, ó, que são 15 horas de trabalho. Essas 15 horas de trabalho é o relógio aqui que vai medir, não é mais a natureza. A natureza, ela media o trabalho no campo, porque na hora que o sol aparecia, tem que trabalhar, vamos para a lavoura. Quando o sol ia se pôr, vamos se retirar, porque agora o sol se pôs, está tudo escuro, nós vamos para casa, vamos repousar para o dia seguinte. Não era assim. Era o relógio. Por isso que teve uma aula que eu expliquei para vocês que existia a ditadura do relógio. Começa num determinado momento e termina num determinado momento. As fábricas, elas tinham até aquele sinal, é uma espécie de campainha, só que bem alta, uma espécie de sirene. 7 horas a sirene tocava, todo mundo entrava para a fábrica. 22 horas a sirene tocava novamente, todo mundo ia embora. Então, o tempo era medido de uma forma bem sistemática, de uma forma bem grosseira, uma forma bem segura, tá? Na segunda questão, nós vamos ter, falando assim, escreva V para verdadeiro e F para falso nas frases a seguir. Na letra A, tem dizendo assim, todo trabalhador ao longo da história foi parte do proletariado. Essa alternativa, ela é falsa. O proletariado, ele é intimamente ligado à classe operária ou um tipo de trabalhador que gere uma força de trabalho para alguém. Ao longo da história, nós vamos ter o trabalhador lá na sociedade feudal, por exemplo. O trabalhador lá na sociedade feudal, ele trabalhava numa sociedade que
que ela era autossuficiente, onde tudo que se produzia lá no feudo servia, cabia aos anseios do trabalhador, do servo. Mas o proletariado, ele trabalha para ganhar um valor em cima disso, para que ele se sustente em cima disso. O trabalhador feudal, lá na sociedade feudal, a sociedade feudal ela era autossuficiente, totalmente voltada para a questão rural. Dentro do proletariado nós não vamos ter isso, tá? A questão se torna falsa quando diz ao longo da história, tá? Então, nem sempre dentro da história nós vamos ter. Lá no Egito nós vamos ter servidão coletiva, lá na Grécia, em Roma, nós vamos ter o escravo, nós vamos ter o escravismo, então ela se torna falsa também por causa disso, tá bom? Na letra B, a burguesia está para o capitalismo, assim como o servo está para a sociedade feudal. Quem é a burguesia? Quem é a burguesia na sociedade capitalista? Nós temos a burguesia. Dentro do capitalismo, quem é a burguesia? A burguesia é quem tem dinheiro. Nós vamos passar para uma realidade mais atual. Patrões, empresários. Essa daí é a burguesia. Então, vamos observar o patamar da burguesia. Quem possuía dinheiro eram os patrões, os empresários, quem geriam as empresas, os bancos. Servo. Quem eram os servos? Força de trabalho na economia feudal. Esse aí era o servo. O servo era uma força de trabalho na economia feudal. A partir do momento em que eu coloco que dentro da burguesia, esse povo que está aqui, assim como eles estão, os servos também estão, que nem diz na letra B. A burguesia está para o capitalismo, assim como o servo está para a sociedade feudal. Dentro da esfera capitalista, os burgueses vão gerir o dinheiro, vão ser os patrões, vão ser os empresários, vão ser os banqueiros, vão ser os ricos comerciantes. Beleza, muito bem. Essa afirmativa, até aí ela está super correta. Mas, a partir do momento em que ele diz, assim como o servo está para a sociedade feudal, assim como o servo está para a sociedade feudal, aí já erra. Se dentro da palavra servo fosse a palavra nobres, podia até ser, né? A alternativa estaria correta. Mas o servo, ele está em outra vertente. Lembra daquela estrutura? Clero, nobreza, deixa eu escrever aqui, e servos. Em sua grande maioria, né, os servos vão trabalhar aqui dentro para sustentar a nobreza e sustentar o clero. Mas você pode perguntar, professor, mas lá no século XVIII, século XVII, o servo vai deixar de existir, passando a ser burguesia. Mas a alternativa ela fica errada quando diz que um está para o capitalismo como o outro está para a sociedade feudal. No sistema capitalista, esse aqui manda. No sistema feudal, esse aqui obedece. Tá bom? Então,
É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Na letra C, nós vamos para a letra C, nós vamos falar do movimento do cartismo, tá? Na letra C, nós vamos falar do cartismo. E lá na letra C tem escrito dessa forma: o movimento cartista inovou a luta operária ao defender, além de melhores condições de trabalho, direitos políticos aos trabalhadores. Um dos direitos políticos, aliás, vamos voltar aqui na letra B, a letra B é falsa, tá? Na letra C, o movimento cartista vai brigar por melhores condições de trabalho. Isso daqui é uma condição mais do que econômica. Porque imagina, você ter que entrar essa hora e sair essa hora é basicamente uma condição desumana relacionada ao trabalho. O que foi regulamentado nessas condições de trabalho? Vou até gravar isso aqui. Nas condições de trabalho, a jornada de trabalho ficou de 8 horas por dia. O que era 15 ficou 8, quase a metade. E foi regulamentado dentro dessas 8 horas que 2 horas seria de descanso. 2 horas seria de descanso. Então, juntando 8 com 2, 10. Então, o cidadão entrava 7 da manhã, trabalharia até 11. De 11 a 1 da tarde ele teria um descanso, onde geralmente hoje as pessoas chamam de horário de almoço. Retornaria a 1 da tarde e sairia às 5 horas da tarde. Isso daí foi regulamentado. 8 horas por dia, 44 horas por semana. Então, imagina como a vida do trabalhador vai mudar aí. Ele vai ter direito a férias remuneradas. Ou seja, quando ele entrasse de férias, ele ia receber o salário dele normalmente. Foi um direito adquirido na questão trabalhista. E outra, auxílio maternidade. As mulheres, elas iriam receber uma espécie de auxílio quando elas fossem ter seus filhos. E por último, fim do trabalho infantil. Tudo isso aí foi conquista no âmbito do trabalho. Tudo isso foram conquistas no âmbito trabalhista. Ou seja, na esfera de trabalho, foi isso que eles ganharam. Agora, na esfera política, aí eles já vão brigar por outras situações. A primeira, já de cara, o sufrágio universal. Sufrágio universal. Onde todos os homens, sexo masculino, tivessem o direito ao voto. Maiores de 18 anos tivessem direito ao voto. A mulher só vai adquirir isso só lá no século XX, tá? Direito ao voto. Por quê? Porque o voto, ele era por renda, classe social. E aí, ele era censitário. Aí, eles conseguiram que o voto fosse para todas as esferas. Outra, eleição de
representantes, vou botar a setinha aqui, representantes da classe operária para o parlamento. O parlamento inglês só tinha membros da burguesia. Dentro dessa esfera social relacionada aos operários, não tinham representantes. O que foi que eles fizeram? Fizeram com que dentro de um parlamento de 500 deputados tivessem pelo menos 50 representando a classe operária. Então, todo esse movimento, que nem foi falado na aula passada, foi um movimento de reivindicações, não foi aceito de imediato, recolheram milhares de assinaturas e depois passaram a protestar e fazer greves, se reunir para que o movimento fosse aceito. E aí foi aceito, assinado, protocolado, e aí os trabalhadores passaram a ter os seus direitos. Então, na letra C, a letra C ela é correta, tá? Ela é correta, tá bom? E nós vamos para deixa eu apagar aqui, pode ser que tenha alguém copiando. E a letra D, nós temos os ludistas direcionavam sua luta contra o maior símbolo do sistema fabril, as fábricas. Vou repetir, né? Os ludistas, o nome ludismo, né? O nome ludismo está intrinsecamente ligado ao Nid Lud, que no caso era um pseudônimo, ou seja, eles criaram uma espécie de nome falso, criaram um personagem dentro da fábrica. Por quê? Porque se alguém se tivesse na fábrica sem funcionários, um fosse lá, pegasse as máquinas e começasse a quebrar, automaticamente essa pessoa podia ser até presa. Aí foi o que eles fizeram. Criaram uma pessoa, criaram um nome falso, um nome diferente, para dizer que o movimento surgiu dele. E aí, inúmeras pessoas eram responsáveis por o quê? Eles eram quebradores de máquinas. O que eles entendiam? Que quebrando as máquinas, a partir do momento que eles quebrassem as máquinas, não iria haver, ao quebrar as máquinas, não haveria exploração do trabalho. Numa fábrica tem 20 máquinas. Nessas 20 máquinas trabalham 10 pessoas e essas máquinas elas vão substituir o trabalho de 1000 pessoas. A partir do momento que se tem a exploração da força de trabalho e outra, a substituição da mão de obra, a máquina vai deixar dezenas, centenas, milhares de desempregados. Como assim, professor? Existia uma máquina que era capaz, sozinha, de substituir ou fazer um trabalho de 15 pessoas. Quando essa máquina, ela era inserida no mercado de trabalho, essas 15 pessoas saíam
E uma pessoa fazia sozinho o trabalho de 15. Acontece muito isso hoje? Sim, acontece muito isso hoje. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, a figura do frentista de posto de gasolina, ela não existe. A pessoa chega no posto, pega um cartão, usa esse cartão e lá ela mesma coloca o combustível. Tem lá as lojas de conveniência, mas a figura do frentista praticamente não existe. No Brasil, nós temos a figura do frentista. Possivelmente, daqui a uns anos, pode ser que a figura do frentista não exista. Ou seja, uma máquina vai fazer o trabalho de 1, 2, 3 frentistas. E uma máquina, o nome já diz, né? Ela só vai quebrar e aí ela tem conserto. Agora, um ser humano tem que pagar o salário, tem que pagar os direitos trabalhistas. Se adoecer, por exemplo, ele vai faltar e aí vai ter que auxílio doença, uma série de coisas para serem pagas a esse trabalhador. Então, para o empresário, para o dono, é muito melhor ter uma máquina. E os ludistas, eles quebravam a máquina também por isso. Além da máquina explorar a mão de obra, ela substitui a mesma. Eu até falei também sobre o neoludismo, agora no século XXI. O neoludismo é o ser humano que é preso, totalmente grudado na questão tecnológica, num celular, num notebook, não consegue viver sem esses aparelhos. E aí ele acaba vivendo, sendo um dependente daquilo dali. Os neoludistas, eles querem o total desapego disso daí, dessas novas tecnologias, das redes sociais, enfim, tá? E aí, a alternativa na letra D, os ludistas direcionavam sua luta contra o maior símbolo do sistema fabril, que eram as máquinas, tá? Então, é verdadeiro. Eles tinham essa luta, o principal motivo das lutas dele eram as máquinas, porque as máquinas acabavam destruindo a vida das pessoas, tá? Elas destruíam significativamente a vida do ser humano dentro das fábricas. O ambiente das fábricas já era um ambiente teoricamente complicado. E dessa forma, a partir do momento que essa máquina ela vai gerar o desemprego, ela vai gerar automaticamente a falta da renda, e aí uma pessoa, um trabalhador que tem família, esposa, filhos para sustentar, e ele se vê substituído por essa máquina, aí ele vai para a rua e vai viver, ele vai atrás de empregos secundários. Ele vai ser engraxate, ele vai ser sapateiro, ele vai criar uma alternativa de trabalho, porque ele não vai conseguir desfrutar da sua força de trabalho lá fora, porque se dentro de uma fábrica de sapatos ele passou a vida toda, ele passou 20 anos da vida dele colocando prego no sapato, colocando prego no sapato, colocando prego no sapato, quando ele sair dessa fábrica, a mão de obra dele vai ser substituída por uma máquina. Quando ele sair dessa fábrica, o que ele vai saber mais fazer? Colocar prego no sapato. E aí vai ficar muito difícil a vida dele justamente por conta disso, tá? Então, as alternativas F, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, tá bom? Na próxima aula, nós vamos trabalhar o tema 4, tá bom? A nossa aula de número 4, nós vamos trabalhar o tema 4, tá bom? Até mais e um abraço a todos.